Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa terceira aula. Então, agora a gente vai dar mais um passo na introdução das regras do nosso jogo, né, na compreensão da lógica proposicional. O que nós vimos na aula anterior? Né? Nós vimos regras de combinação de símbolos em expressões que eram chamadas fórmulas. Combinações de símbolos que se encaixassem na definição de fórmulas são as peças complexas que vão nos interessar. Tanto as peças simples, as sentenças ou fórmulas atômicas, quanto as fórmulas moleculares, as fórmulas mais complexas formadas a partir de combinações dos conectivos e dos símbolos auxiliares, que são os parênteses. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver regras para distribuir V ou F para as fórmulas da linguagem. De que modo? É isso que a gente vai ver, vendo a definição de valoração booleana, e depois a gente vai ver de que modo a gente testa essas possibilidades de distribuição de V e F num procedimento conhecido como tabelas de verdade. Ok? Bom, qual é essa regra de distribuição de V e F para as sentenças da linguagem da lógica proposicional, para as fórmulas da linguagem da lógica proposicional? É o que é expresso na definição de valoração booleana. O que é uma valoração? Uma valoração é uma distribuição de valores, né? No caso da lógica clássica, nós temos dois valores, que são o V e o F. Ou o 0 e o 1, ou o 1 e o 0, enfim, o que importa é que tenha dois valores, que são chamados de valores de verdade. Então, na lógica clássica, nós temos as sentenças podem valer duas coisas, V ou F, verdadeiro ou falso. Por que verdadeiro ou falso? Mais adiante a gente vai ver, deixe na conta das coisas que depois que a gente tiver aprendido um pouco como funciona o jogo, a gente vai ver por que a gente fala em valor de verdade e V ou F. Por enquanto, guardem que uma valoração é uma distribuição de valores para as fórmulas da linguagem, né? E que, no caso da lógica proposicional clássica, nós temos dois valores de verdade, o V e o F. Como é que é feita essa... Quais são as possíveis distribuição de valores de verdade para as fórmulas da linguagem que vão nos interessar? Vão nos interessar todas as atribuições de V e F para as fórmulas da linguagem que obedeçam... Só um pouquinho. Que obedeçam essas essas 5 regras aqui. Então, o que faz com que uma distribuição de V e F para as fórmulas da linguagem seja uma valoração booleana, seja uma valoração como aquelas que vão nos interessar? Para isso, a distribuição de V e F tem que ser tal que para qualquer fórmula antecedida por um sinalzinho, desse aqui, se ela atribui, se eu tiver uma fórmula qualquer dessa forma, se eu atribuir V para cá, eu só posso fazer isso se eu tiver F para cá, e vice-versa. Se, por outro lado, eu atribuir F para esse todo, então, essa parte aqui de dentro tem que receber V. O que acontece quando eu tenho fórmula... Bom, vamos ver um pouquinho alguns exemplos do que isso significa. Isso significa que se eu tiver, por exemplo, isso daqui, eu só para que a minha distribuição de V e F para as fórmulas da linguagem seja uma valoração booleana, eu só posso dar V para essa fórmula aqui como um todo, se eu der F para essa daqui. Se, por outro lado, essa daqui fosse V, aí esse todo teria que ser F. O que acontece já para essa aqui dentro, né? Para isso aqui. Para abre parênteses, P, um chapeuzinho e Q. O que me diz a definição de valoração booleana? Que uma fórmula dessa forma aqui recebe V se e somente se cada um dos lados receber V. Isso significa o quê? Que eu tenho as seguintes possibilidades de combinação. Eu posso dar V para essas duas aqui e V para o todo. Mas eu poderia também ter o quê?
V para a primeira e F para a outra, nesse caso, o todo teria que ser F. Se eu tivesse F para a primeira e V para a segunda, o todo também tinha que ser F, porque essa regra me diz que para eu ter uma valoração booleana, eu só posso atribuir V para o todo se os dois lados forem V. E se os dois lados forem V, eu sou obrigada a dar V para o todo. Então, se eu tivesse ainda F e F aqui, o todo teria que ser F. O que me diz a terceira cláusula? A terceira cláusula me diz que para formas dessa forma aqui, eu atribuo V se somente C pelo menos um dos lados for verdadeiro. Tá? E assim por diante, a gente vai vendo as demais cláusulas. Primeiro, vamos compreender o que vem com essa definição. O que ela implica? Ela diz, então, que uma distribuição de V e F para as fórmulas da linguagem será uma valoração booleana se para as fórmulas moleculares valerem essas cláusulas aqui. Ou seja, que eu só tenha V para uma fórmula dessa forma se o que vem depois aquele sinal for F. Se o que vem depois do sinal for V, ela recebe F. Para uma forma dessa fórmula aqui, ela dá V para tudo se os dois lados forem F. Para uma fórmula dessa forma aqui, ela vai receber V se pelo menos um dos lados forem F, forem V, desculpa, se pelo menos um dos lados forem V. Se os dois lados forem F, ela vai ser F. Para uma fórmula, para qualquer fórmula, por mais complexa que seja, dessa forma aqui, para que ela receba V, basta que o primeiro seja F, ou então que o segundo seja V, né? Então, se eu tiver uma fórmula da seguinte forma, não P implica Q e R, né? O que vai acontecer? Bom, eu vou dar V aqui no meio se o antecedente, só um pouquinho, se o primeiro, a gente chama, quando a gente tem esse sinalzinho da implicação aqui, a gente costuma se referir ao primeiro elemento como antecedente e o segundo como consequente. Por quê? Depois vocês vão saber por quê. Por enquanto, decore. Bom, eu vou dar verdadeiro aqui no meio se eu tiver o falso para esse todo aqui ou o verdadeiro para esse todo aqui. Bom, mas e para esse lado aqui? Quando é que eu dou verdadeiro ou falso? Bom, vai depender do que eu der para o P. E o que eu dou para o P? Que valor P tem? Do ponto de vista da definição de valoração booleana, qualquer valor. Então, o que são valorações booleanas? São distribuições de V e F para as fórmulas da linguagem, que podem atribuir qualquer valor para as fórmulas atômicas. As fórmulas atômicas podem receber V e F sem nenhuma exigência, mas, né, o valor de verdade das fórmulas moleculares é determinado pelo valor de verdade das fórmulas atômicas, mais essas regras aqui, tá? Bom, o que vai acontecer? Vamos então ver agora alguns exemplos. Então, primeiro importante é a ideia ficar clara assim. Primeiro, o que é uma valoração booleana? Primeiro é uma função, ou seja, ela associa um valor para todas as... Desculpa, é uma função cujo domínio são as fórmulas da nossa linguagem, L. Que isso significa? Isso significa que ela é uma função que ela atribui um valor para cada fórmula da linguagem. Quais são os possíveis valores? V e F, tá? E, além disso, para ser uma valoração booleana, tem que ser uma função que obedece essas regras aqui no que diz respeito às fórmulas moleculares. Vamos ver, então, agora, rapidamente, alguns exemplos. Antes da gente passar para os exemplos, é interessante ver que a gente pode representar essas cláusulas aqui através de uma tabela. E essa tabela vocês, assim, daqui a pouco, essa é uma das partes que vocês vão ter que decorar. Lembrem que eu falei no início que tem uma parte que é decorar, só que se vocês fizerem os exercícios, vocês vão decorar.
Então, a primeira coisa é vocês imprimirem, ou até melhor, fazerem à mão. Lembrem que a gente também pensa com os dedos, né? Então, vocês fazerem essa tabela e deixarem do lado como cola. De tanto fazer exercício, em seguida vocês vão ter decorado. E se vocês não tiverem decorado, não vai adiantar cola na hora da prova, porque significará que vocês não terão feito exercícios suficientes. Mas, então, vamos ver, antes de passar para os exemplos, como é que a gente pode representar a nossa valoração, as regras da valoração booleana de uma forma visualmente mais fácil de enxergar. O que me diz a primeira cláusula que a gente tem aqui? Né? Ela me diz que eu atribuo V por uma sentença da forma da sinalzinho aqui da negação e a fórmula, se e somente se a negada é F. O que isso significa, então? Que se eu tiver V para essa aqui vai receber F. Se essa aqui for F, essa aqui recebe V. Ah, e que valor essa aqui tem? Bom, depende de que fórmula é e depende do valor das fórmulas atômicas. Lembra que o valor das fórmulas atômicas pode ser qualquer um. Então, eu teria que ver qual é a fórmula, teria que ver qual é a valoração, qual é o valor das fórmulas atômicas, para poder saber qual é o valor dessa fórmula e depois aplicar essa regra. E analogamente para as demais regras. O que acontece quando a gente tem uma fórmula desse tipo aqui? Ela tem duas subfórmulas imediatas, né? Portanto, eu vou ter 4 possibilidades de combinação de valores de verdade das subfórmulas imediatas, né? Ou seja, é possível que tanto o φ quanto o ψ sejam V, é possível que o φ seja V e o ψ F, é possível que o φ seja F e o ψ V, e é possível que os dois sejam F. Eu tenho sempre essas 4 possibilidades. Se eu tiver duas subfórmulas, eu não estou escrevendo. Se eu tiver duas subfórmulas e eu tenho 2 valores de verdade, eu vou ter 2 elevado a 2 igual a 4 possibilidades. As duas V, a primeira V e a segunda F, a primeira F e a segunda V, e as duas VF. Bom, e aí o que me diz a cláusula para formas dessa fórmula aqui que a gente está examinando agora, né? Que ela vai receber V somente se as duas forem V. Portanto, eu vou ter, quando as duas são V, vai dar V, nos demais casos vai dar F. Bom, as outras fórmulas também são 2 subfórmulas imediatas, né? São com conectivos binários. Então, a gente sempre vai ter a possibilidade, as duas V, a primeira V, a segunda F, a primeira F, a segunda V, a quarta possibilidade, as duas F. A mesma coisa aqui, V com V, V com F, F com V, F com F. Fazer o último caso aqui, VV, V, F, F, V, F, F. Bom, o que me diz a minha cláusula para formas dessa forma, da forma aqui? Ela me diz que ela vai receber V se pelo menos um dos dois for V. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter V aqui, porque os dois são V, V aqui porque o primeiro é V, V aqui porque o segundo é V, e F aqui porque os dois são F, tá? Observem que a gente lê essa palavrinha aqui como que a gente chama em português de um ou inclusivo, né? Nós temos 2 maneiras de utilizar essa palavrinha ou em português. E, em geral, o contexto, na grande maioria dos casos, o contexto deixa claro o que nós, como é que nós estamos usando, né? As situações onde a gente usa esse ou de maneira exclusiva, onde a gente tem ou um ou outro, mas não ambos, né? Como, por exemplo, se eu perguntar para alguém, vamos no cinema agora ou mais tarde? Na imensa maioria dos casos, ficaria implícito que a gente não vai agora e mais tarde ao cinema. A pergunta sugere, né, que a gente iria ou num horário ou no outro.
Mas seria possível que, né, especialmente quando a gente é jovem, a gente faz aquelas maratonas de cinema, que a pessoa para quem a gente pergunta dissesse, vamos nos dois, né? Como, por exemplo, né, quando a gente oferece para alguém, quer açúcar ou leite no café, não precisa ser um ou outro, e se for um, não pode ser o outro. Então, nós temos duas maneiras de utilizar a palavra ou em português. Um ou excludente, onde você tem pelo menos um dos dois, mas não os dois, e um ou inclusivo, onde a gente tem pelo menos um, mas pode ter os dois. A gente está usando o ou aqui de maneira inclusiva. Basta que pelo menos um dos dois seja verdadeiro, para que todo seja verdadeiro, tá? Bom, e o que me diz, o que me acontece com a quarta cláusula para implicação? O que ela me diz? Ela me diz que o todo vai ser V se e somente se o primeiro for F, então aqui eu sei que vai dar V, tá? Ou então, se o segundo for V, então aqui também vai dar V. Essas são as únicas condições nas quais fórmulas dessa forma recebem V, portanto, aqui eu tenho F. E o que me diz a última cláusula? Né? Que o todo vai receber V se o valor de verdade das duas subfórmulas imediatas for igual. Então, eu vou ter V aqui e V aqui. E F nos demais casos. Tá? Então, isso aqui é uma maneira visualmente mais fácil de enxergar essas condições aqui. Né? Porque eu vejo, eu tenho duas subfórmulas, a primeira é F, a outra é V, ela é da forma da implicação, então ela vai receber V por essa cláusula aqui. Ok? Então, vamos ver agora como essa tabela ajuda a gente a fazer os exemplos. O que vai acontecer? Dada a definição de valoração booleana, o que a gente já está vendo, já está percebendo ali pelos exemplos que a gente viu? Que se eu tiver definido, se eu tiver fixado o valor de verdade das letras sentenciais, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor de verdade de todas as fórmulas da linguagem. E se eu tiver definido o valor de verdade de algumas letras sentenciais, eu vou ter definido o valor de verdade de todas as fórmulas que têm aquelas letras sentenciais, tá? Por quê? Porque por mais complexa que seja a minha fórmula, se eu tiver isso aqui, tá? Se eu tiver essa fórmula aqui, se eu tiver fixado o valor de verdade das letras sentenciais, depois as regras da definição de valoração booleana fixam o valor de verdade das fórmulas gradativamente mais complexas até o teu valor de verdade do todo, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que, dada a definição de valoração booleana, o valor de verdade de uma fórmula qualquer é definido pelo valor de verdade das letras sentenciais. E se eu tiver um valor de verdade fixado para todas as letras sentenciais, eu vou ter, é só uma questão de calcular, mas já vai estar determinado o valor de verdade de todas as fórmulas da linguagem. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, como é que a gente vai brincar, né? Como é que a gente pode fazer um primeiro treino antes de passar para casos mais complexos? Vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho uma série de fórmulas, né? Essas fórmulas aqui, elas contêm somente as letras sentenciais A, B, C e D. Tem só essas quatro. Isso significa que se eu fixar o valor de verdade do A, do B, do C e do D, eu vou poder calcular, usando a definição de valoração booleana, o valor de verdade do todo. Então, vamos ver um exemplo. Digamos que eu fixe que o A recebe V, que o B recebe F, que o C recebe F e que o D recebe F. Eu vou chamar essa minha valoração de valoração booleana 1, tá? É a valoração booleana 1, eu chamei ela aqui, dei esse nome porque eu podia dar outro, onde eu tenho V para o A e F para as demais. Bom, tendo isso, fica fácil eu calcular o valor de verdade do todo. Por quê? O que eu tenho aqui? O A é V e o B é F. Bom, mas agora eu tenho que ver como é que se comporta esse sinalzinho aqui. Aí, o que eu faço? Eu olho na minha tabela. Na minha tabela, para sinal dessa forma aqui,
Se o primeiro é V e o segundo é F, ela recebe V. Então isso significa que agora eu já sei que o valor na valoração booleana 1 de A ou B, a gente lê isso aqui ou, mas por enquanto não importa, vai ser V, tá? Bom, quando eu quiser calcular agora o valor de verdade de φ2, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou simplesmente olhar, né? Qual é o valor de verdade do A primeiro? O A é V. Bom, agora eu vou olhar a tabela, né, para esse sinalzinho aqui. O que eu tenho? Que quando a fórmula recebe V, eu estou nesse caso aqui, o todo vai ser F. Então, o que a gente vai ter? Que o valor de verdade na valoração booleana 1 disso daqui vai ser igual a F, porque esse aqui é V. O que acontece quando eu quiser ver esse valor aqui mais complexo, essa fórmula mais complexa? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro ver o valor de verdade disso aqui e o valor de verdade disso aqui. Então, eu vejo primeiro o que acontece com o não C nessa minha valoração 1. Bom, eu vou ter que ver o que acontece com o C. O C é F. Se o C é F, o não C é V. Então, eu tenho que aqui vai dar V. O que agora acontece para esse lado aqui? O B é F, portanto, se aqui é F, esse todo aqui vai dar V. Mas agora eu tenho que ver o que acontece V com V na implicação. Aí eu olho aqui, V com V na implicação dá V. Então, o valor de verdade na valoração da minha fórmula φ3, eu não vou escrever toda a fórmula de novo, é igual a V. Tá? O que acontece com o C? O C é sem graça, porque o C já está definido, nem precisa usar a definição de valoração booleana, ele já está definido direto por V1. O que acontece com essa daqui? Eu vejo que o D é F, se o D é F, o não D vai ser V por causa dessa tabela aqui, não por causa da palavra não. Eu estou lendo as fórmulas para vocês se habituarem como é que a gente lê, mas o importante é que vocês saibam usar a regra, a definição, tá? Bom, mas o que aconteceria? Então, o que a gente tem? Que o valor de verdade dessas fórmulas é determinado pelo valor de verdade das letras sentenciais mais a definição de valoração booleana que está expressa nessa tabela aqui. Se a gente pegasse agora uma outra valoração, então vamos pegar uma V2, uma valoração V2, que essa atribui F para o A, F para o B, V para o C e F para o D. Bom, eu faria o mesmo procedimento, né, de testar, mas poderia ter valores agora distintos. O que acontece com a minha fórmula φ1? Né? Ora, como o A é F e o B é F, aí eu olho a tabela para conjunção. Ops, aqui a minha tabela estava errada, tá? Eu vou aqui, corrijam aqui, não é grave. Tá? F com F vai dar F. Então, essa fórmula aqui, em V2, recebe F. O que acontece com φ2 em V2? O A é F, portanto, o φ2 em a V2, eu vou ter que ver o que acontece com fórmulas da forma de φ2 quando o A é F. Quando o A é F, ela vai dar V, né? E assim por diante para as demais fórmulas. Vamos fazer só mais a φ3 junto, né? O que eu tenho? Que o C é V, portanto, se eu aplico esse sinalzinho aqui ao C, ao algo que é V, o que eu vou ter? Eu vou ter F, né? O que acontece com o B? O B era F. Se eu aplico esse sinalzinho aqui, vai me dar o V. Agora, eu tenho que ver F com V na implicação. F com V na implicação vai dar V, portanto, essa aqui é V em V2. Tá?
Antes da gente continuar, antes da gente ver um procedimento para casos mais complexos, é hora de vocês fazerem uma daquelas pausas, tá? E revejam a matéria nas páginas 17 e 20, reassistam o vídeo até ficar claro e façam o exercício número 2, tá? Na página 20 e confiram a resposta para ver se vocês estão acertando. E lembrem, já deixem preparado, né? Eu falei para vocês deixarem uma cola, tá? Das tabelas dos operadores, né? Para cada um, os operadores são os conectivos. Depois a gente vai compreender, porque a gente está perto de compreender porque operadores, tá? Mas são os nossos conectivos, são esses sinais aqui assim. Deixem aqui uma tabela pronta de cola, porque vocês vão usar bastante ao longo de todo o curso, tá? E até daqui a pouquinho.